E aí, seus bênçãos, a paz. A paz do Senhor. Algum tempo atrás eu postei para que vocês mandassem perguntas para que a gente aqui da Discípulos de um Resgate respondesse, né? E a gente vai começar a responder. E a primeira de todas eu quero responder aqui, a que mais me fazem. A Igreja Discípulos de um Resgate fechou? Gente, primeiro, a Igreja Discípulos de um Resgate, ela nem existe, né? Porque ela não é uma igreja. Ela é um ministério de evangelismo, onde a gente faz bastante trabalho, né? Aqui em vídeos para a página, e também eu acabo desempenhando alguns trabalhos levando o nome da Discípulos, né, na igreja em que eu congrego. O que acontece? Eu congreguei por 1 ano e meio, mais ou menos, na Igreja Cristã Resgate, né, da minha cidade, que por coincidência, né, tem essa semelhança no nome, né, com resgate, mas enfim, a igreja continua lá, funcionando, né, até você que quer visitar cultos todas as quartas e domingos, né, quartas 19h30 e domingo também às 19h30, você pode se fazer presente nos cultos lá, mas enfim, agora eu estou congregando novamente na Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Prata do Iguaçu. Então a Igreja Discípulos de um Resgate não fechou porque ela nem existe, né, mas respondida a pergunta. A segunda pergunta vem lá da Jennifer, e ela pergunta: como vai a vida de vocês após conhecerem Jesus? Essa eu vou deixar para a Vanessa começar respondendo e depois eu respondo aí. A nossa vida após conhecer Jesus, ela ficou mais maravilhosa, mais feliz, né? Porque quando a gente estava no mundo, a gente não tinha a felicidade que a gente tem hoje, a gente não tinha a paz que a gente tem hoje. Então, quando a gente se entregou verdadeiramente para Jesus, Jesus nos transformou e é o que nós somos hoje. E Deus vem trabalhando nas nossas vidas, Deus transforma, Ele cura, Ele liberta. Então, eu creio que Jesus fez uma grande transformação na nossa vida e a paz que a gente sente, não tem explicação da paz, da presença de Deus que a gente sente, porque as coisas de Deus não tem como explicar, né? Com certeza, então, e a alegria nossa é duradoura, né? Não é mais passageira, né? E desde a questão, a gente pode até tocar no assunto, desde a questão sentimental, né? Muitas vezes lá atrás a gente se envolveu com pessoas que nos maltrataram, nos machucaram, a gente sofreu, né? Quem sabe, muitas vezes também. E hoje Deus, ele nos dá a oportunidade da gente encontrar pessoas que realmente amam a gente de verdade, né? Tanto na forma de amizade, eu digo, né? Em forma de família, companheirismo, a gente realmente vê que teve essa mudança também, né? Porque a gente passa por um período lá fora em que a gente se envolve com amizades que nos influenciam a muitas coisas erradas, a amizades que a gente julga como verdadeiras, mas hoje a gente vê que não era. São pessoas que nem lembram da gente muitas vezes, né? Lembravam da gente para as festas, né? Para as farras, mas enfim, agora são pessoas que nem lembram de nós. Mas a gente continua lembrando, tendo carinho e admiração por essas pessoas, e a gente inclui ela nas nossas orações diariamente. Para que Deus venha fazer a obra como fez na nossa vida, né? Com certeza. Próxima pergunta vem da Ana Cláudia. Qual é a diferença entre alma e espírito? Bom, eu até anotei aqui porque é algo bem complexo de falar, né? Então eu anotei aqui que alma é o seguinte: ela tem os sentimentos, as vontades, o raciocínio. Ela influencia nas ações do nosso corpo. A alma torna as coisas vivas e significa o mesmo que fôlego, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, tem um exemplo sobre isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, para a gente receber a vida, Deus nos colocou a alma, Ele nos deu a alma, né? E o espírito já é diferente, porque Deus é o espírito, né? Então, o espírito é aquilo que dá a vida, porque toda a vida vem de Deus. Ele é o responsável por nos convencer dos nossos pecados, da necessidade do nosso arrependimento e da nossa salvação. Então, Ele nos dá o acesso a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então a alma, o espírito e o corpo são 3 coisas que se tornam apenas uma, né? E a alma e o espírito estão intimamente ligadas juntos com o corpo. E algumas das suas funções sobrepõem e atrapalham esse conjunto. Porque como a nossa alma ela nos dá os sentimentos e as vontades, às vezes a gente tem sentimentos e vontades de fazer coisas erradas, que pendem mais para o lado da carne, para o lado do nosso corpo. Só que se o Espírito está habitando na nossa vida também,
ele já vai pender para o outro lado. Então, já vai dar aquela desequilibrada. Então, por isso que a gente tem que saber a discernir as coisas de Deus, né? Porque é complicado a gente conseguir ter um discernimento do que é a minha vontade e do que é a vontade de Deus, né? Eu tô num ponto assim que eu tô conseguindo saber o que é a vontade de Deus na minha vida, porque eu fiz um propósito com Deus da seguinte forma. Eu falei assim: olha Deus, eu quero que a tua vontade seja manifesta em minha vida, para que tudo que eu faça se torne bênção para mais vidas, não apenas para mim. Então, quando eu tenho uma vontade que eu começo a avaliar ela e penso, isso vai trazer benefício para mim, eu já deixo ela de lado, por mais que seja difícil. Agora, quando eu vejo que ela vai fazer bem para mim e para os meus próximos, aí eu vou em frente. Próxima pergunta: o que nos separa do amor de Deus? Essa pergunta vem da Ana Paula. O que nos separa do amor de Deus? Nada nos separa do amor de Deus. Eu acho que o nosso pecado pode nos afastar da presença, né? Da presença de Deus. Eu acho que o nosso pecado ele pode nos afastar da presença. Não significa que Deus não vai mais se relacionar com a gente também, porque Deus perdoa, sua misericórdia é infinita. Mas do amor de Deus, eu acho que nada pode nos separar, né? Porque a Bíblia nos fala que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? E nós como cristãos também devemos ser assim. Porque eu vejo muitos cristãos, até é bom tocar nesse assunto, não se misturando com certos tipos de pessoas pelo que vão falar, pelo que vão fazer. Só que a gente tem que lembrar que Jesus andava no meio da prostituta, Jesus andava no meio dos bêbados, e Jesus era muito julgado por isso também. Claro que a gente tem que ser bem forte, né, na questão espiritual, aí pra gente não deixar se envolver com essas coisas. A gente pode estar no meio, mas a gente tem que fazer com que eles se tornem parecidos com a gente, não a gente se tornar parecidos com ele. Então, se você ainda não tem uma maturidade espiritual suficiente para estar no meio desse tipo de gente evangelizando, evita. Nesse caso, a gente diz para evitar. Mas se você já tem uma maturidade espiritual mais forte, se você tem um relacionamento com Deus mais profundo, aí é hora de você chegar nessas pessoas, porque o povo de Deus que está nas igrejas precisam ouvir a palavra sim, para se manterem no caminho. Mas quem está lá fora precisa conhecer a verdade também, né? E Deus chamou nós para ser a diferença, né? Fazer a diferença. Então a gente tem que passar, a gente tem que ter o caráter de Jesus e buscar sempre fazer com as coisas, ser imitadores de Cristo, né? Então a gente tem que... Isso aí. Próxima pergunta vem da Andressa. É 2 perguntas em uma aqui. Expliquem o propósito feito para o casamento e qual foi a preparação feita por vocês. Bom, propósito, vamos começar pela preparação, né? Depois nós chega no propósito. A preparação está sendo uma fase muito gostosa, assim, né? De relacionamento com Deus. Porque a gente consagrou, né? Primeiro nosso relacionamento a Ele, antes dele começar, né? E a gente está se preparando muito na base da oração, de jejum também, que isso é importante, né? Para que a gente pudesse, na verdade, limpar as nossas vestes espirituais um para o outro, né? Porque a gente tem erros, a gente comete erros, né? Que podem acarretar no nosso mundo espiritual. Então, para que eu não viesse a fazer mal para ela, e nem ela para mim, o nosso propósito, agora entrando no propósito, funcionou da seguinte forma, né? Depois que a gente conversou, que a gente decidiu, né, investir no relacionamento da gente, a gente fez um propósito de 6 meses de oração, né? No qual a gente ia estar orando para que Deus viesse limpando as nossas vestes espirituais, né? Que a gente fosse limpo um para o outro e que a gente pudesse ser sempre transparente, né? Dizer o que não estava satisfeito, o que não estava gostando, né? E graças a Deus, Deus está nos abençoando e a gente está conseguindo ter esse diálogo, né? Até vale relembrar, né, que a gente está se conhecendo pessoalmente pela primeira vez, né? E isso depois de 4, 5 anos que a gente conversa, né? E esse sentimento, né, essa vontade de nos conhecer vinha lá de trás, né? Até ontem a gente estava revendo algumas conversas antigas, a gente riu bastante, né? Porque a gente conversa desde antes de nós se converter, na verdade, né? Então a gente era muito bobo, muito criança naquela época ainda, mas a gente tinha o desejo de algum dia se conhecer e hoje Deus está nos dando a oportunidade da gente estar aqui juntinho, né? E a gente glorifica muito a Ele por isso. Então a nossa preparação está funcionando à base disso, né? Do jejum e oração. Jejum, oração e buscar muito a Deus. E outro que Deus ele estava trabalhando na nossa vida desde aquele tempo que a gente já vinha conversando, né?
Então, olha o quanto tempo demorou para nós se conhecer, né? Então, os jovens aí, a gente já vai dar uma dica, né? Que os jovens aí que estão procurem buscar a Deus primeiro, pedir para Deus que mande um homem ou uma mulher que seja uma bênção para você, que cada dia que passar te aproxime mais e mais de Deus, e não um homem ou uma mulher que te afaste da presença de Deus, porque se te afasta não é de Deus, se te faz sofrer não é de Deus. O relacionamento que vem de Deus, ele traz paz, ele traz um sentimento bom, né? Com certeza. Então, busquem a Deus e eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês assim como Ele está nos abençoando, né? Sem dúvida. E uma coisa também que é importante falar, muitas pessoas já me falaram e falam de que esse relacionamento não ia dar certo devido à distância, né? Que a gente mora longe, né? 300 e poucos quilômetros de distância. Mas Deus sempre me tranquilizou quando as pessoas me falavam isso, porque Deus me falava, olha quantos quilômetros você está de distância de mim, e você me ama e eu te amo, e a gente tem um relacionamento. Por que não vai dar certo com a pessoa que eu preparei para você? O pessoal já sabe aí também que do meu outro relacionamento, né? Vou ter que relembrar, porque fica chata a questão, a pessoa fazia parte da nossa equipe também. Mas assim, foi algo que realmente não vinha de Deus, era mais a vontade humana, né? E eu acabei cedendo para a vontade humana também, mas no fundo eu sentia que não era aquilo que Deus queria, né? E agora, graças a Deus, a gente está no centro da vontade dele, a gente está feliz, está tranquilo, né? E para vocês, então, jovens aí que estão nos assistindo, a dica é essa, né? Que vocês esperem o tempo certo. Como a gente falou, a gente demorou 4 anos para nos conhecer. Quando a gente estava na nossa vontade, a gente não se conheceu. Porque com certeza não iria dar certo mesmo, né? Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom que ele prepara as coisas. Tem todo aquele tempo de preparação, né? Tanto eu era imaturo naquela época, como ela também era. Então, Deus, nos amando e já sabendo do tamanho do ministério que ele tinha para nós, ele já estava trabalhando, né, nos fazendo nos interessar um pelo outro desde aquela época, porém não nos conhecemos. Então você espera no tempo de Deus que com certeza ele tem a pessoa certa para você. Isso aí. Outra questão que as pessoas me cobram muito, né, que eu estava explicando esses dias no trabalho, a questão de santidade, né? Esse vídeo vai ser meio longo, né, mas Não tudo tem bem. problema. Sobre santidade, é que o namoro cristão, ele não tem relações, né, antes do casamento. E isso é super importante, porque assim, é algo diferente. A gente tem que ser diferente em tudo. Lá fora, geralmente os relacionamentos são a base de relações, né? Sem falar que a pessoa nem namora e ela se relaciona com um, com outro, né? E isso acarreta na vida espiritual dela também. Por quê? Porque a relação sexual, até mesmo o beijo, ele não é apenas contato carnal, porque é o seu corpo entrando dentro do corpo de outra pessoa, então é o seu espírito se envolvendo com o outro espírito, né? Então se a pessoa é possuída por algum demônio, alguma coisa assim, você vai estar pegando aquilo para você também. E aquilo que você pegou para você, você vai passar para o próximo, e assim começa a sua vida a ficar acabada e destruída muitas vezes na área sentimental. Então a gente tem que cuidar muito isso. Eu e a Vanessa, quando a gente fez o propósito, então, né, de a gente orar a respeito do nosso relacionamento, eu falei que eu tinha um desejo grande, né, de... É como se fosse um propósito com Deus também que eu tinha feito, e ela falou que também tinha um, e por coincidência era o mesmo. E agora respondendo a Andressa, que eu sei que ela queria saber disso, né? Como assim não vão se beijar antes do casamento? Não vamos nos beijar antes do casamento. Nosso primeiro beijo vai ser no altar, diante da presença de Deus, né? Então, isso foi um propósito que nós dois fizemos com Deus, né? Sem saber, esse propósito bateu tão certinho, que isso já nos tranquiliza mais ainda, né? Porque um não vai insistir, né? Um não vai insistir com o outro para que isso aconteça antes, né? A gente vai saber se respeitar e nos manter em santidade até o grande dia, né, do nosso casamento. Até mesmo porque Deus é santo, né? Então, a gente precisa andar em santidade. Isso aí. Então tá respondida a tua pergunta aí, Andressa. E agora a pergunta da Jéssica, que essa pergunta, né, é difícil de responder, mas eu vou fazer. Ela perguntou para a Vanessa como a Vanessa faz para manter esse corpinho de boneca. Olha, como é que é o nome dela? Jéssica? Eu não vou saber te responder,
Eu acho que isso vem da genética, né? Porque o meu pai, ele sempre foi magro, então eu acho que eu não vou saber te responder, né? Porque eu sou muito comilona. Eu como demais e não engordo. Eu gostaria de engordar mais, gostaria de ter mais peso, né? Mas eu não consigo, não tem isso que eu como, porque eu nunca... Quando eu não como é porque eu tô em consagração, né? Mas acabou minha consagração, eu vou revirando tudo, né? Então, eu não vou saber te explicar isso. Até eu fiquei meio com vergonha de responder essa pergunta, né? Mas como ela fez a pergunta, a gente tem que responder, né? Então, você vai ter que me desculpar, mas não vou saber te responder o certo, o que é. É porque é visível, né? Ela não podia evitar essa pergunta. Sim. Porque realmente é uma bonequinha, né? É uma boneca, uma princesa mesmo. E com certeza a gente fica muito feliz com as perguntas que vocês fizeram pra gente, né? A gente tá aproveitando bastante esses momentos que a gente tá junto, né? Afinal, 4 anos esperando, agora a gente tá se curtindo bastante, né? E a gente quer mandar um grande beijo para vocês que fizeram as perguntas. Abração para as meninas, a maioria trabalham comigo, né? São pessoas que fazem parte da minha família já, porque a gente convive mais junto, né, do que com a família. Mas enfim, um grande abraço para vocês, meninas, também. E que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada uma de vocês, né? E que vocês sejam muito felizes nas suas vidas sentimentais. Enfim, Deus abençoe grandemente mesmo a todos vocês. Esse é o nosso vídeo respondendo perguntas, então. Com certeza numa próxima a gente vai responder mais perguntas, né? E vocês se sintam à vontade, né? Em curtir, compartilhar o conteúdo ali da página. Vai ter bastante mudança também. A gente queria mudar o nome da página justamente pela questão de igreja, né? Como vocês sempre confundem a igreja com a Discípulos. Mas a página não aceitou o novo nome. Então vai continuar Discípulos de um Resgate. Mas enfim, agora começa uma nova etapa, uma nova fase. A gente vai trabalhar mais, eu acho, já o nosso ministério juntos, né? Não vamos trabalhar individualmente, né? Então a gente já vai se preparar para que futuramente eu e ela possamos estar aí também na sua igreja, na sua cidade, quem sabe levando a palavra de Deus, louvando, enfim, fazendo o que Deus espera de nós. Grande beijo, Deus abençoe sua vida. A gente se vê, fiquem todos na paz.